em mais um podcast do Portal para Negócios. Hoje, Liderança em Negócios. A gente está aqui com Fábio Lúcio, ele recebeu a gente aqui no CRA. Muito obrigado, Fábio, por receber a gente aqui. Nosso podcast vai falar hoje sobre um monte de assunto relacionado ao CRA, desenvolvimento regional, vai falar sobre COP30, que está em alta. E, Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você desse um alô para os nossos internautas e se apresentasse também. Alexandre, para mim é uma satisfação enorme estar recebendo vocês aqui no CRA, batendo um papo com vocês sobre tudo isso que aí você já citou. Fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui na nossa casa, no CRA Pará. Cara, muito obrigado de novo, né? E eu quero entender um pouquinho o que é o CRA primeiro. Tu pode explicar, né? Tem muita gente que já conhece o CRA, sabe o que é, mas queria que oficialmente tu apresentasse o CRA para todo mundo. Bom, o CRA precisa primeiro se entender o seguinte: existe no Brasil cerca de 32 profissões regulamentadas por lei, lei federal. O CRA é uma delas, tá certo? A profissão de administrador, os profissionais de administração são regulamentados por lei. Esse ano nós estamos completando 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil. A gente tem aí uma vasta programação nesse sentido. Eh, Temos CRAs em todos os estados da federação. A nossa sede, nós fazemos parte de um sistema chamado CFA-CRAs, que é o Conselho Federal de Administração, e os conselhos regionais em cada unidade federativa do Brasil. Somos uma autarquia federal especial, que a gente faz com que a gente defenda a sociedade dos mais profissionais e defenda os nossos profissionais na atuação dentro das empresas, dos órgãos públicos, em tudo que for naquilo relacionado à administração como um todo. Legal. E o que é que o CRA tem de atividade com os profissionais? O que é que vocês levam para os profissionais hoje? Bom, a primícia do CRA é o registro do profissional. Assim que um profissional, um estudante termina sua graduação, sai da universidade, a sua formação é bacharel, tá certo? Ele recebe um certificado, um diploma de bacharel em administração. Ele se transforma em administrador ou profissional de administração no momento em que ele bate a porta do CRA e pede o registro. O passo principal é exatamente isso. Ele se torna administrador no momento em que ele faz o registro dentro do conselho. Uhum. Antes, ele é apenas bacharel em administração. Esse registro cabe a nós, enquanto CRA, regulamentar a profissão, fazendo o registro para a atuação desse profissional no mercado. Segundo passo, a gente faz o trabalho de fiscalização. Nós estamos como órgão fiscalizador, nós temos poder de polícia, no sentido de que a gente bata a porta ou da empresa ou de qualquer órgão público, no sentido de buscar qualificar esses profissionais de registro dentro dessa profissão. Ou seja, será que tem alguma entidade dessa, alguma empresa dessa, um profissional que está atuando na esfera, dentro da prerrogativa daquilo que é o administrador, e não seja registrado, não seja administrador? É aí que a gente atua como uma espécie de fiscalizador, órgão fiscalizador, inclusive com poder de multar, de autuar qualquer profissional que esteja no exercício ilegal da profissão ou da empresa que está contratando. A gente precisa entender que quando fazemos esse papel nosso, que é o papel obrigatório do CRA, nós estamos protegendo tanto a sociedade, como a empresa, o órgão, como é o nosso profissional registrado regularmente. Legal. E é bacana abordar isso, que o conselho ele serve para proteger o profissional que estudou, né, que passou ali. Tem muita gente que não gosta, né, mas, cara, eu acho fundamental todos os conselhos que servem para isso, né. A premissa, como eu falei, tá certo, dos conselhos é exatamente isso. Quando nós temos 32 profissões regulamentadas por lei federal, o crime de exercício ilegal da profissão, ele é federal, tá certo? Tanto é que nós somos fiscalizados nesse sentido. O próprio CFA, o Conselho Federal que fica com sede em Brasília, todos esses profissionais e conselhos têm um Conselho Federal sediado em Brasília, como a autarquia que é. E aí, o que é que a gente faz? Esse papel de fiscalização é exatamente para isso, evitar que tenhamos aí um profissional atuando que não seja capacitado para isso. É um exemplo do CRM, que a gente é muito comum em função
da questão de saúde, a própria OAB, tá certo? Nós só podemos ser atendidos quando em caso de justiça, o quê? Através de um advogado regulamentado, que tirou a ordem, tá certo? Isso serve para qualquer outra profissão. O CRC, nenhum profissional pode assinar um balanço dentro de uma empresa que não tenha um registro no CRC. O odontologia, o CREA, profissional pode assinar uma planta que não seja um engenheiro registrado dentro do CREA, e o CAL, e tem vários outros conselhos que a gente pode dar, por exemplo. A mesma coisa é o administrador, né? Um planejamento estratégico, por exemplo, hoje tem que ser assinado e é obrigatoriamente assinado por um profissional da administração. Não tem outra pessoa profissional que não possa assinar, desde que ele não esteja regulamente registrado dentro do CRA. Essa é a nossa função, enquanto Conselho Regional de Administração. E dar oportunidade, como você me falou, de botar esse profissional dentro do seu emprego. Se formou para isso, passou 4 anos dentro da universidade se preparando para isso, e aí a gente precisa abrir leque para que os profissionais registrados em administração possam exercer aquilo que ele foi preparado para fazer, que é a administração como um todo. Legal, cara. E me conta um pouquinho mais sobre os eventos que o CRA promove. Agora a gente estava conversando, e tu falou do FIA que aconteceu em 2022. E agora esse ano tem um grande evento também que é O o EMBRA, Embra, o EMBRA. né? Então, cara, me conta um pouquinho como é que funciona essa visão de eventos aqui de vocês. Pronto, o sistema CFA-CRA tem trabalhado muito nesse sentido, que é a questão da capacitação. A gente precisa estar muito próximo tanto do aluno, tá certo? Daquele estudante que está em sala de aula, que vai ser o futuro profissional, como os profissionais. E Uhum, através desses eventos a gente busca discutir essa capacitação, levando conhecimento, fazendo network, inclusive, com todos os profissionais uhum, da área e de outras áreas. É importante a gente dizer isso, até porque a administração ela é muito transversal, tá certo? A gente há uma necessidade aí, ela é heterogênea, a uhum. gente tem os vários setores da administração que pode ser trabalhado, um exemplo disso é marketing, RH, agronegócio, administração no agronegócio, essa Área da questão a saúde. área da saúde, a gente precisa ter hospitalar, né? Nós Uhum, temos profissionais formados em gestão hospitalar, o CRC, nós temos uma parceria muito forte com o Conselho Regional de Contabilidade, porque anda paralelo ali o sim. contador e o administrador. Aí são esses eventos que a gente faz ao longo do ano, tá certo? Em todos os CRAs, participando ativamente na capacitação e no network. O Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, tem alguns eventos já pré-determinados. Por exemplo, existem os encontros que a gente faz estadual, são aqueles encontros que o próprio CRA atua dentro da sua área, da sua jurisdição. O Estado do Uhum, Pará, fazemos um encontro estadual. Temos um encontro regional, que nós denominamos de ERPA, que é um encontro regional de profissionais de administração. Aí é por região. As 5 regiões do Estado escolhe um estado, isso passa por projetos apresentando e se candidatando para fazer esse uhum. evento. Esse ano, em 2025, por exemplo, o ERPA Norte vai ser em Rondônia, se não me engano, no mês de agosto, está sendo combinado aí, possivelmente no mês de agosto, em Rondônia. Depois do ERPA, nós temos o EMBRA, que é um encontro brasileiro de administração. É um evento maior, que aí congrega todos os CRAs, tá certo? A gente trabalha nesse sentido de trazer para esses encontros profissionais preparados de toda a região do Brasil, né? Dos 27 estados, incluindo o DF, incluindo o Distrito Federal. E nós temos o FIA, que é o Fórum Internacional de Administração. Em 2022, nós realizamos o FIA aqui, com sucesso. Para vocês terem ideia, cerca de 1.600 inscritos naquela época. Foi o primeiro evento grande do sistema pós-pandemia, né, aberto presencialmente. Nós tivemos, na época, tivemos 9 palestrantes, inclusive de outros países, né? Tivemos palestrantes da Rússia, dos Estados Unidos, de Portugal, da Nigéria, tá certo? Tivemos uma ampla discussão, porque a administração ela está em todos os cantos desse mundo, tá certo? Nós temos a ciência da administração, ela é milenar. Se a gente for analisar como nasceu a administração em si, a Uhum. ciência, é 5.000 anos lá para trás. Eu até digo
digo muito isso, tá certo? Quando a história bíblica que José foi governador do Egito, ali é ciência da administração pura, administrar, controlar, aquela questão dos cílios com relação aos grãos, que ia haver 7 anos de seca, houve a necessidade. Aquilo é administração pura, é o planejamento, é a organização, é controlar tudo isso. E aí a ciência da administração está em toda parte do mundo. No Brasil, como eu falei, está certo, completando 60 anos de regulamentação, ela como profissão, ela é bastante jovem. Nós estamos com 60 anos aí, está certo? Em 1965, que é a lei que regulamenta a profissão no nosso Brasil. Ela é muito recente. E esse ano é diferente que a gente está trazendo o EMBRA, no ano em que completamos 60 anos de regulamentação, para dentro de Belém, no ano em que Belém será sede da COP. Que legal, esse é um movimento já está movimentado, né, e vai movimentar mais ainda, né. E me responde mudando um pouco de assunto, o administrador necessariamente ele é um líder? Com certeza Sempre, absoluta, né? sempre, tá certo? Até porque, como eu falei, tá certo? A administração é muito transversal, e uma delas, por exemplo, é a administração dos recursos humanos. A gente há uma necessidade, não só os recursos financeiros, mas um recurso humano, há uma necessidade de que tenha ali um administrador coligando. A administração em si é o quê? Tá? É a junção desses processos todos dentro da empresa. Para uma empresa ter sucesso, para um órgão público ter sucesso, há necessidade de que tenha caminhos, processos, recursos financeiros, recursos humanos, e aí há uma necessidade, sim, de que o administrador, um líder nato, fique ali dentro, controlando tudo isso, porque dentro da administração tem a questão do controle, do planejamento e do controle. Fábio, sabe que eu estudei administração, mas não terminei. E aí eu falei assim: "Cara, isso aqui é muito difícil para mim". Hoje eu fiz 4 semestres de administração no Cesupa, em 2004 a 2006, e aí depois eu fui para a área de comunicação, né. E hoje quando eu olho para trás, eu já quebrei uma empresa, né, por falta de gestão financeira, e eu olho para trás e falo assim: "Cara, quanto isso me fez falta. Se eu tivesse terminado ali, eu ia ter uma sabedoria ali para tentar passar por aquele momento que eu passei". E hoje olhando para isso, quais são os principais perfis ou habilidades que o administrador precisa hoje para passar por todos esses desafios econômicos de mercado que tem hoje que está acontecendo hoje com a gente, né, aqui no Deixa eu te Pará. dizer, primeiro para ti, tá certo? Nunca é tarde, tá certo? Você pode voltar. E eu quero te dizer isso, quando eu sou empresário na área de seguro, eu tenho uma empresa na área de seguro, na corretora de seguros, tenho completei agora em maio 40 anos de profissão na área de seguro, de Caramba, empreender na área de seguro quando eu vim para o estado do Pará. Eu sou de nascimento pernambucano, mas eu já me considero hoje uma espécie de parabucano. De coração, eu tenho 35 anos já dentro do estado do Pará. E a minha vida profissional foi toda aqui, tanto na questão da minha área foi o seguro, como na minha área de associativista, que eu sou muito entusiasmado com o processo de associativismo. Quando a gente tomou a decisão de montar a empresa, eu fazia direito, eu fiz 2 anos de direito ainda na Universidade Católica, de Pernambuco, e na hora que eu tomei a decisão de empreender, de montar a minha empresa, eu fechei a de direito e parti para a administração. administração. Ainda penso terminar meu direito, tá? Obviamente, o caminho foram outros. Hoje eu sou mestre, para você ter ideia, eu sou mestre em economia. Me formei recentemente em economia pela Universidade Federal do Pará, ou seja, que é outra área que tem tudo a ver. Aquilo que eu estou dizendo, tá? É muito transversal. Aí a habilidade hoje que a gente possa dizer do administrador, ele tem que ser bastante heterogêneo, tá certo? Porque a administração em si, ela é heterogênea, ela atua em qualquer área, atuação que faz com que uma empresa tenha sucesso, um órgão tenha sucesso. As empresas no Brasil, e aí está o Sebrae para me dizer isso, tá certo? Fecham muito tempo, elas morrem muito cedo as empresas. Há uns 5, 6 anos as empresas estão fechando no país. Dado o desafio que gerir uma empresa num país muito complexo, continental, com culturas totalmente diferentes, mas que há a possibilidade da gente ter profissionais qualificados para isso. Quando você falou, a falta de gestão, e isso é o que faz com que a empresa
quebre, as empresas fechem, é falta de gestão. E aí está um profissional. Nós colocamos no Brasil, Alexandre, por ano, cerca de 1.900.000 estudantes de administração formados. Se a gente Cara, analisar, hoje é um curso grande, um curso que prepara muitos profissionais de administração e colocamos no mercado, ou seja, o mercado tem profissional aí preparado para gerir essas empresas. O que a gente precisa é de uma cultura de que eu vou abrir minha empresa, mesmo que eu não seja administrador, mesmo que eu tenha outra graduação, mas eu posso ter um administrador do meu lado, eu posso contratar uhum. ele como funcionário, eu posso contratar ele através de um contrato terceirizado, que ele possa me dar a visão do que é a gestão em si, de recursos humanos, de financeiro, tá certo? Isso a gente pode, nós temos profissionais para isso. Que legal, legal. E é importante essa visão, né, do administrador para o mercado paraense, porque a gente está vivendo um momento diferente agora, né? E a gente está tendo o olhar do mundo para cá e tendo essa visão do mercado crescendo. E aí entra o administrador para fazer com que isso cresça de forma saudável, né? E aí eu queria te perguntar diretamente nisso. Quais são os principais desafios aqui do Pará? E quais são as principais habilidades que o administrador aqui do Pará precisa ter para poder fazer com que essas empresas cresçam? Bom, você já falou bem aí com relação ao que nós estamos vivendo. O mundo todo está com um olhar para Belém. Nós estamos recebendo aí a COP30. É gigantesco os desafios de trazer uma COP dessa para dentro do Brasil, no território amazônico, dentro do coração da Amazônia, mas a gente entende que, independente dos problemas que nós temos, que é dito aí, tá certo, mas é preciso discutir a COP dentro do território amazônico. Tivemos 29 COPs, onde essas COPs, todas elas foram faladas sobre a Amazônia, mas nunca dentro da Nunca Amazônia. aqui, né? É bem verdade que já tivemos uma COP no Peru, que é um país que tem 60% do seu território dentro da Amazônia, mas na verdade foi em Lima, foi na sua capital, que fica mais para o Pacífico, ou seja, não foi dentro da Amazônia, como vai ser a nossa agora em Belém. Temos que aproveitar esse momento da gente discutir essa questão climática dentro da Amazônia. A Amazônia não é só o pulmão do mundo, não é só o celeiro do mundo. A Amazônia tem muito isso, tem uma riqueza grande. Quando a gente fala da Amazônia aqui, que 30 milhões de pessoas que vivem dentro dessa Amazônia legal, precisa se desenvolver, precisa se crescer com isso aqui, obviamente com responsabilidade, a sustentabilidade, a gente tem que olhar muito para isso nessa questão de preservação da floresta e tudo mais. Mas aí é desafiador a gente entender essa situação. Países grandes e desenvolvidos já passaram por essa questão, que a gente precisa é conciliar bem a administração, o desenvolvimento com a preservação. E para isso, esse é um grande desafio, é entender isso, de que forma a gente pode fazer isso. O Pará tem uma dificuldade enorme, a região norte como um todo, tá certo? Tem uma dificuldade enorme, inclusive com a sua questão logística. É complicado a gente trazer desenvolvimento para cá e sair daqui e levar alguma coisa para lá, porque a logística nossa é muito complexa. A gente vê aí nossas passagens aéreas, tá certo? Como são caras hoje, a gente até se deslocar dentro do estado, um estado continental. Total. A gente sai daqui para Santarém, é um absurdo a passagem aérea daqui para Santarém, principalmente se comprar em cima, tá? É mais fácil você comprar uma passagem aérea daqui para Miami, mais barato do que você comprar uma passagem daqui para o Rio Grande do Sul. Esse problema de logística a gente precisa entender. Da mesma forma que eu cito a questão aérea, está no transporte também, né? Nossas estradas por aqui é muito longa a gente sair daqui. A gente costuma dizer, São Paulo, o pessoal de São Paulo dizer, não, São Paulo, Belém é muito longe. Depende, se é ponto de vista. Analisar daqui de Belém, São Paulo é aqui longe, tá É. certo? Aí são esses desafios que a gente tem que aproveitar bem esse momento que a gente está vivendo, porque nós temos vários legados que a COP vai nos deixar aí. Eu digo sempre, tenho dito isso em sala de aula, quando estou conversando com os alunos de administração, que fala sobre COP, todo mundo critica algumas coisas da COP. O grande legado da COP, um dos grandes legados da COP já está aí, é o conhecimento da COP. A maioria, 90% da nossa população não sabia sequer da COP. Hoje a gente já conversa sobre COP, a gente já explica o que é COP, Conferência das Partes, 120, 195 países, quase 200 países discutindo o clima do futuro, como vai ser o futuro desse planeta com preservação. Hoje a gente sabe que COP30, o 30 quer dizer que são 30 reuniões. A Uhum. primeira foi lá em 1995, em Berlim. Quer dizer, um grande legado, um dos grandes legados já está isso.
Aí vamos para a infraestrutura. Nossa cidade está passando por uma transformação. O governo federal, o governo estadual, o próprio município tem investido bastante na infraestrutura. Esse legado vai ficar para a nossa geração, para a geração seguinte. As nossas praças, os nossos parques, tá certo? Os hotéis que estão aí se- eh, crescendo, inclusive, na quantidade de aumento de quarto. Os nossos restaurantes, nós temos uma culinária maravilhosa, tá certo? Está sendo visto isso pelo mundo todo. Os cursos de inglês que a gente está fazendo aí, o governo, inclusive, está investindo muito nessa questão de capacitação. Isso é um legado que fica para nós. O que a gente tem que ter aí em mente é que os desafios continuam. A COP vai passar, são 10, 11 dias de reunião, mas a gente vai ficar. E ao ficar, aí a gente precisa estar preparado nesses investimentos, nesse trabalho. O que é que a gente vai fazer pós-COP? E aí são os profissionais, inclusive o próprio profissional da administração, para que a gente abrace esses desafios que tem aí e continue focado no desenvolvimento da nossa região, do nosso estado, do nosso município. Sabe, eu costumo falar, eu inclusive no podcast com a Beth, falei para ela exatamente isso que eu vou te falar. Tem dois cenários aqui. Tem o cenário legado, que é o que fica, né? Que é uma praça, e isso aqui vai ficar por muitos anos. Mas tem um legado histórico, que talvez fique por séculos, por muito tempo, que o pessoal vai falar assim, cara, aquela COP na Amazônia foi um start de alguma coisa muito grande que vai acontecer. Então a gente está num momento histórico que a gente pode escrever uma parte da história de estar aqui nesse momento. E aí as grandes lideranças vão estar nesse momento, porque vão lembrar. Algum historiador daqui a uns 200, 300 anos vai falar assim, beleza, aquele momento histórico lá na Amazônia, o que foi que aconteceu? Quem era o presidente do CRA? Quem era presidente da Assunção. ACP? É, Vocês estão numa cadeira assim muito privilegiada que vão fazer parte da história. você bateu numa tecla, Alexandre, que se a gente for estudar e quem for acompanhar as histórias de cada Aham. COP, tá certo? As dificuldades, inclusive, das cidades receberem, tá certo? A questão de hotel, a questão de É muita departamento. gente, né? É Sempre vai dar muita algum gente. problema. Em todas as cidades que aconteceram COP, isso aconteceu. Até países desenvolvidos teve dificuldade de alojamento, certo? Precisa entender que isso é inerente à cidade, independente do país que está. O sucesso da COP não está na questão de mobilização, Sim, não está na hospedagem, não está nisso. O sucesso da COP está nos pontos que são discutidos, nesse legado que fica das decisões. exatamente. Nós temos exemplo de COP que aconteceu em Estocolmo, aconteceu na Dinamarca, por exemplo, em Copenhague, que não foi um sucesso. São países desenvolvidos, não teve sucesso, porque tudo que foi discutido passou para dentro de uma gaveta e não se evoluiu, tá certo? O que a gente tem que entender é que uma COP, uma discussão dessa COP, é mais abrangente do que pensar em hospedar. Não é só isso, mas claro que o Pará em si, o povo paraense, já por natureza, são bem hospitaleiros, mas a questão não está aí. A questão está naquilo que vai ser discutido, naquele legado, naquele documento que vai ser assinado pós-COP, quando terminar a COP ali, o que é que ficou para gerações futuras. Esse é o sucesso da COP. Não é questão de trânsito, não é questão Não, isso aí é. isso E passa, a entendeu? experiência do turista que vai vir, né? Porque no momento da Copa ele está na Copa, mas depois ele vai passear. Ele vai ter uma experiência de sentar ali na Estação das Docas e ver aquele pôr do sol maravilhoso. É, Não tem isso lá fora. é outro legado, tá certo? Belém entrou na rota de turismo internacional. Total. Você vê que hoje a gente está recebendo a nível, toda semana tem globais aqui, tem personalidades do mundo, de outros estados do nosso Brasil. É outro legado, é o turismo que isso vai ficar, porque Belém está na rota, passou a fazer parte da rota internacional de turismo. E inclusive vai estar, aqui no Embra, vai ter uma personalidade, né? Pois é. O EMBRA, esse EMBRA, para você ter ideia, o que aconteceu? Como eu falei no início, o CRA que queira sediar um evento como o Encontro Brasileiro, tá Uhum. certo? Ele faz um projeto e entrega dentro do CFA. E há uma discussão, há uma disputa. Há 2 anos atrás, nós tomamos uma decisão de escrever Belém para ser sede do EMBRA e concorremos com 2 estados. Assim que a gente entrou com o projeto, Sergipe entrou também com o seu e o Rio de Janeiro. Sergipe, logo no início, abriu mão em favor de Belém e apoiou o nosso estado. Aí fomos disputar com o Rio de Janeiro. Você vê que nós fomos disputar um evento desse, eh,
Uma das maiores cidades do do Brasil, né. Brasil, tá certo? E ganhamos essa Que disputa, tá legal. certo? Ganhamos essa disputa dentro do Conselho Federal, os conselheiros federais que é quem vota, ganhamos. Estamos trazendo hoje uma das maiores delegação que a gente tem inscrição no EMBRA é exatamente o Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro está escrevendo seu pessoal, vem para cá. Belém, nesse período, de 20 de junho a 28 de junho, se tornará a capital da administração do Brasil. A gente Aham. está recebendo esses turistas todos para cá. E isso fica para a gente, tá certo? Há um desenvolvimento grande, histórico. Os hotéis, para vocês terem ideia, agora em junho, final de junho, tá tudo já com capacidade lá em cima, porque a gente está trazendo. Eu já tenho hoje registrado no Embra 1.200 inscritos, tá certo? 1.200 inscritos dentro do evento. O evento vai ser no hangar, ou seja, esse pessoal de fora está vendo tudo ávido. Aqueles que conhecem Belém estão querendo reviver o momento, a culinária de Belém, as coisas maravilhosas que Belém tem, a Estação da Doca, como você citou, as nossas ilhas aqui Pô, fantástico. adjacentes, e aqueles que não conheceram vão ter a oportunidade de conhecer agora. Legal. Aproveitar essa pausa agora, que eu trouxe um presente aqui do dos nossos patrocinadores, Meu amigo, pode abrir, é a CRT. Eles são um escritório de advocacia que apoiam a gente, apoiam todas as nossas atividades, né. A Paula, nossa parceirona, eles trabalham com tributário, com trabalhista, eles fazem um trabalho fantástico. E aí eu trouxe um presente para fazer essa conexão, né, pra aqui com você, para conhecer um pouco do trabalho deles e quem sabe até uma parceria no futuro, né, depois eu posso fazer o a ponte. não, excelente, faço questão de agradecer, não só ao portal, mas agradecer aí ao CRT pelo presente. Muito obrigado, tá certo? Vou ter a oportunidade de a gente tomar um café, de repente convidar vocês para estar aqui conhecendo o nosso CRA. Legal, legal. Então, voltando aqui para a gente ir aqui para a COP, continuando na COP, né, o que é que o administrador hoje porque a COP em si ela tem um ponto específico que é o SG, né, e isso tem a ver diretamente com o administrador, né. Hoje, como é que tu enxerga esse movimento das faculdades, das universidades trazendo isso para dentro do ensino do administrador? Bom, você tocou num ponto que assim, eu sou entusiasta do que nós chamamos tripla hélice. O que Sim. é a tripla hélice? Tá certo? Um movimento, inclusive nasceu um grande estudioso lá em Chicago, que une as empresas, o governo e a academia, tá certo? Quando a gente quer as instituições fortes, município forte, estado forte, a gente tem que entender que a gente precisa ter instituições fortes. Para isso, a gente precisa ter união das forças, tá certo? A academia tem que estar próxima do governo, o governo tem que estar próximo das empresas, as empresas têm que estar próximas da academia. A gente tem feito um trabalho violento nesse sentido, principalmente dentro do CRA. A gente tem ido muito para dentro das nossas instituições de ensino, todas elas, tanto públicas como privadas, e a gente tem batido um papo com nossos alunos. Esses alunos de administração, que daqui a pouco, como eu disse, vão serem profissionais. E a gente precisa preparar esse pessoal para o futuro. E aí, o EMBRA, por exemplo, o encontro, faz esse misto de juntar profissionais e alunos. Eu estou aí com 52% de alunos inscritos, 48% hoje são profissionais de administração. Esse network, tá certo, que a gente vai ter dentro do EMBRA é fundamental. Além disso, temos 21 painéis que vai ser discutido os mais diversos tipos de ações dentro da administração. Nós vamos ter painel da administração no marketing, nós vamos ter um painel que em Neto a gente está trabalhando nisso no agronegócio, a gente está montando um painel que, inclusive, quem vai palestrar, que vai estar com a gente, é o próprio presidente da Federação da Agricultura. Estamos trazendo um profissional nessa questão lá do Mato Grosso, que o Mato Grosso é referência no agronegócio. Nós temos RH, nós temos marketing, tá certo? Alguns profissionais. E a gente coloca nesses painéis sempre pessoas da região, do nosso estado, pessoas de fora, tá certo? E profissionais de qualquer área. Não. Os painelistas não são só administradores. Ali eu tenho um misto de administradores e tenho um profissional de outras áreas. Por que esse profissional de outras áreas? Porque, como eu falei, é muito transversal. Eu tenho casos de advogados que atuam na sustentabilidade. Como a gente está na Copa, a gente vai discutir muito essa questão da ESG. Temos aí uma profissionais que estamos trazendo da Amazonas, que vai estar linkando conosco aqui, vai discutir a questão de resíduos sólidos, a administração desse material, tudo isso. A administração, ela é muito transversal, ela é muito heterogênea. E os painéis dentro do EMBRA, a gente está discutindo e estamos trazendo isso.
Temos um painel aonde, o palestrante vai ser o próprio ministro Jader Filho, tá certo? Que O ministro da legal. cidade. E Jader, Filho, ele é nosso registrado, ele é administrador de graduado, tá certo? É registrado no CNA, e ele vai dar um momento de sua palestra discutir a administração pública e a privada, que ele milita nos 2 lados. Hoje ele está emprestado ao governo federal, na gestão pública, mas ele foi o CEO do Grupo RBA há muitos anos, está certo? E vai dar essa experiência para nós. Nós estamos trazendo o Chiavenato. A Edaberto Chiavenato uma sumidade na questão da administração, tem 50 livros escritos. Nós estamos trazendo. Ele vai passar os 3 dias conosco, a abertura dia 25, 26 o dia todo e 27 o dia todo ele vai estar conosco, até para ele ter esse contato, inclusive, por aqueles alunos que aprenderam o TGA, que é a Teoria Geral da Administração. Eu fiz essa matéria, estudei ele. Pois é, e a gente está trazendo e estamos fazendo diferente. O Chiavenato já tem uma história muito da administração, desde do primórdio da administração, ele é especialista em RH. Nós vamos fazer uma espécie de mesa redonda, onde vamos discutir a administração do ontem, do hoje e do amanhã. Numa mesa redonda onde vai estar o Chiavenato, o neto dele, que inclusive está sendo o sucessor dele, já é a herança de Adalberto Chiavenato, já está passando para o Bruno Chiavenato, ele vai estar no painel com o avô, e nós temos um menino novo, eu digo menino porque é um menino recente que está nessa pegada de startup, de recursos humanos, de administração de recursos humanos, que faz parte do Instituto Chiavenato. A gente vai botar na mesa a administração e discutir no público o ontem, o hoje e amanhã. Ou seja, o Embra está sendo desenhado pensando sempre nisso, tá? Nessa questão heterogênea, nessa questão multidisciplinar que é a administração. Eu vou deixar um pedido aqui para ti, da gente tentar fazer um podcast com o Chiavenato. Tu acha que seria possível? Vamos estar com ele esses dias, com certeza absoluta, a gente pode tentar. Vocês vão estar nos acompanhando lá no Aham. Embra, eu faço o convite aí para estar o portal para negócio estar com a gente lá no Embra, e vocês vão ter a oportunidade de sentar, e vai ter um espaço, porque ele vai passar 2 dias com a gente aí. É, A gente é legal. uma pessoa muito aberta para isso, um cara tá além do seu tempo. Muito bom. Cara, uma pergunta final que eu sempre faço, que é: o que é que o Fábio Lúcio pensa sobre administração, que a maioria dos administradores não concordam? Deixa eu te dizer, tá certo? Quando a gente começa a falar sobre administração, como ela é muito complexa, ela é muito aberta, ela é muito heterogênea, como eu te falei, tá certo? É óbvio que a gente não está preparado para um único foco. Alguns administradores se especializam um no foco, alguns só no RH, outros só na administração. Mas a administração é mais do que isso, a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? É especialista em determinada. Por exemplo, a minha formação é financeira, eu sou administrador na área financeira. Mas para eu administrar bem minha empresa, de administrar bem uma entidade, tá certo? Desde que eu me conheço como gente, eu estou dentro de uma entidade de classe. Eu fui presidente da Associação Comercial, essa bicentenária casa que tem uma história grande de tradição, talvez teve a honra de presidir ela, fui o 47º presidente dela, e é muito complexo administrar uma ACP. A nossa querida Beto que sabe disso, como é que funciona lá. Temos uma diretoria formada por 110 diretores. Quando eu pego toda a estrutura da ACP, são 110 diretores. Isso quer dizer que são 110 líderes, são 110 cabeças, tá certo? Aí a complexidade Todo mundo pensando diferente, né? diferente. Aí a gente precisa entender que a administração, um líder, algo nessa linha, tem que estar preparado para esse contexto diferente, porque são dos diferentes que a gente faz a coisa acontecer. Nem todo mundo conhece tudo, tá certo? Aí a gente precisa. E a administração tem esse desafio, que é entender a capacidade de administrar essas diferenças. Isso é dentro de uma empresa, é dentro de uma instituição. Quantas empresas aí tem 1.000, 1.500, 2.000, 10.000 colaboradores lá dentro? São 10.000 cabeças diferentes, tá certo? Aí a liderança precisa, e a administração nos ensina isso. Legal. E Fábio, para te conhecer um pouco mais aqui, indo aqui já para o final, o que é que o Fábio gosta de consumir no YouTube, podcast, livro, o que é que tu gosta de ler? Quando eu falei aqui sobre aquela questão da tripla hélice, que a gente tem empresas, governo e academia, existe um quarto ponto que está nascendo, que é a questão da inovação, tá certo? Daqui a pouco essa tripla hélice vai se tornar quádrupla.
que é a inovação. Aí tudo que é novo, tá certo? Aquilo que tem de processo de inovação, a gente tem buscado. Eu entro muito hoje pesquiso muito nessa questão de inovação. Eu vou lhe dar um exemplo, tá? Eu estou procurando e estamos trabalhando, já está na Amazon, já vou fazer uma propaganda aqui, na Amazon, um livro escrito por um grande pesquisador francês, ele é presidente, se não me engano, do Instituto Nacional da Saúde da França. Ele está criando um livro, e já está dando burburinho esse livro, que se chama-se Fábrica de Cretinos Digitais. Tá? E eu já fui me aprofundar para entender esse livro. O que é que é Michel Desmourguet, o nome dele, se não me engano, é Michel Desmourguet. O que é que ele diz, esse francês diz? Que a história da humanidade, a geração na frente sempre tem inteligência e um QI mais alto do que a geração anterior. Ele conta Uhum. isso desde os primórdios. Quando a gente tem um homem da caverna lá atrás que morava dentro de uma caverna, a geração seguinte já criou um fogo, já foi inventando para isso. E essas gerações que hoje nós estamos chegando na beta, 2025 é beta já, até 2010 é 2025, era a alfa. Eu sou da geração X. E a gente tem aí as nossas gerações. Primeiro, o espaço está diminuindo na troca dessas gerações pela velocidade das informações que estão sendo passadas aí pela tecnologia e tudo mais. Estamos vivendo aí um momento de maluco da história do bebê reborn, tá? Reborn. Vivendo. E aí ele tem estudado isso e tem dito que no final da geração Z para alfa e já da alfa para beta, tá certo? Essa velocidade está fazendo com que as pessoas estão deixando de pensar, tá? E aí dá o seu nome, a fábrica de cretinos digitais. A ferramenta da internet, a ferramenta de tecnologia, ela tem que nos servir, não é que a gente tem que ser escravo dela, tá certo? A gente precisa entender ela, aproveitar a IA que está aí, e dela a gente ter capacidade de modificá-la, não deixar ela modificar. E aí ele fez feito um estudo violento nesse sentido, dizendo que a geração nova passa a ser menos inteligente do que a antiga. A história da humanidade diria o contrário. Agora já começou a pessoa a ficar menos inteligente, porque pararam de pensar, de criar, tal. Tem tudo fácil, ele busca. E aí, quando você me pergunta o que é que eu busco hoje na UTI, eu busco a informação, mas que eu precise pensar nela, tá certo? Não ter ela como absoluta, eu preciso criar. Nós temos hoje uma deficiência no Brasil de mestre, de formação de mestre, nós temos uma deficiência de doutores, enquanto os países desenvolvidos aí estão investindo nisso. Por quê? Porque a turma tem gente que não quer mais nem a graduação, quer ganhar dinheiro, vai ser influência, para de estudar e passa a pensar só no dinheiro, só no bem material. Não é isso. A única riqueza que o ser humano leva quando deixar esse plano terrestre é o conhecimento. Nós não, tudo que nós temos de material fica. Viemos a esse mundo sem nada e vamos sair com ele com nada. Eu costumo dizer, até a última roupa que você vai vestir quando for sepultado, não é nem você que escolhe, é alguém que escolhe para você. Ou seja, tudo que for material, fica aí. E o conhecimento não, esse vai com você. E a IA, cara, o que é que você está vendo de IA? O que é que tu acha, onde é que te vai parar com as IAs? Pois é, eu sou um crítico, um pouco um crítico da IA. Eu acompanho, eu estou lá, eu abro, até porque não dá um norte, é um facilitador muito grande de muita informação, mas a gente precisa ter cuidado para não se tornar escravo dele. Porque IA, o nome inteligência artificial, na minha concepção, não deveria nem ser inteligência artificial, porque o sistema não é inteligente. O que está ali é uma composição de inteligência que o ser humano alimentou. Tá certo? A inteligência é do ser humano. Tá certo? A IA não é inteligente, ela apenas ela é um catalisador das informações que nós colocamos lá dentro. Ah, é facilitador? É, mas temos que ter cuidado, porque nem tudo que está ali dentro é realmente o real. Porque se a gente tem alguma coisa que queira discutir e que tenha a divergência entre o ser humano, a IA vai dizer, olha, tem esse ponto de vista e tem esse ponto de vista. Se ela disser como verdadeira, absoluta aquilo que ela disse, ela tirou de alguém. Ou seja, nem toda verdade, sempre existe três verdades, né? A minha, a sua e a verdadeira, tá certo? E aí precisa se entender e ter cuidado com a IA para que você não esteja puxando informações e difundindo alguma coisa que não é real. Isso não foi um podcast, foi uma aula.
Fábio, muito obrigado, cara, por esse momento, por receber a gente aqui, pela parceria. A gente está fechando essa parceria aqui. Muito obrigado, cara, por tudo. Deixa o portal aberto aqui oficialmente pro CRA, para ti, né, o que tu precisares, e para o CRA também, para a gente fazer esse movimento de evoluir o mercado juntos. Aí eu tenho muita vontade de fazer isso. Tá no meu propósito isso. Tá aberto aqui. Muito obrigado por tudo. Considerações finais e aí a gente encerra. Eu que agradeço, para mim é uma honra participar com você. Da mesma forma, te digo, o Cerrado está de portas abertas aqui para a gente conversar. O Cerrado não é feito só pelo presidente, nós temos 18 conselheiros aqui dentro que atua junto com a gente. É um grupo, inclusive, heterogêneo, mas que a gente discute muito. A gente temos 2 reuniões, para você ter ideia, nós temos 2 reuniões por mês de plenário, e quando inicia-se a reunião, nós temos uma oração, e uma delas diz exatamente o seguinte: que as divergências e a convergência não separam os amigos. A oração tem algo nesse sentido, que a gente discute certas coisas, estamos divergentes, e que bom que tem as divergências, porque é dali que a gente se aprende. O Cerrado está de portas abertas nesse sentido. Vejo vocês no Embra, faço um convite para todos que queiram conhecer um pouco do Embra, como funciona. Lá vai ter várias, não só a capacitação, a gente fez uma parceria com o Sebrae é co-realizador conosco lá no Embra, fizemos uma parceria com a CB, a Organização de Cooperativa do Brasil. Lá vai ter, inclusive, vários empreendedores vendendo seus produtos do estado do Pará, lá que a gente montou. Os stands, tem vários stands formados pelas nossas instituições de ensino, que é a essência da administração, estão dentro dessas instituições de ensino, acompanhando conosco, uma parceria magnífica com relação a isso. Convido vocês, querem conhecer um pouquinho, embra.org.br. Esse é o site do Embra e é o portal Portas Abertas para estar junto conosco nesse sentido. Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado, CRA. E a gente fica por aqui. Muito obrigado. Segue a gente, tá? Segue o CRA, segue o Instagram do Fábio, segue o meu, Modesto para Negócios, Modesto Alexandre, e Portal para Negócios no Instagram, tá bom? Então a gente fica por aqui. Tchau!